Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula de matemática. Vou começar com a nossa saudação, matemática, Pi. E o tema desta aula é um estudo para o Enem de álgebra. Qual é o assunto? Vamos continuar a estudar as funções. Meu nome é Alex Duarte. Mas a primeira coisa vai ser a gente recordar o conceito de função. O que é uma função? Função é uma lei matemática, que a cada valor de x de um certo conjunto, chamado domínio, nós vamos associar um e somente um valor de y, de um certo conjunto chamado contradomínio. Em símbolos, como que a gente representa o nome da função? No exemplo f, dois pontos, o conjunto onde você está pegando os valores, uma setinha, o conjunto onde estão os resultados. E a gente chama y igual a f de x. Em alguns livros aparece a primeira parte igual e depois relacionando o x com y, em vez de escrever y igual a f de x, com uma setinha um pouco diferente. Tanto fazem a mesma coisa. Bom, como que isso poderia cair no Enem? A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Isto caiu no Enem de 2014, com esta figura. Então aqui está o topo do suporte, o tamanho da corda é 2 metros e conforme foi dito no enunciado, ela balança de modo a não atingir aqui a horizontal, por questão de segurança. Tá? Então ela nunca chega com o balanço na posição horizontal. E aqui é o chão do parque. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço. Então esse plano aqui, da tela aqui, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Tá, tem que estar inserindo coordenadas. O eixo x é paralelo ao chão do parque e o eixo y tem orientação positiva para cima. Nós vamos desenhar daqui a pouco. Calma. Vamos acabar de ler. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Bom, alternativas. Letra A, letra B, C, D e E, cada uma tem uma função diferente. Letra A, f de x igual a menos raiz de 2 menos x2. Letra B parecida, só que positiva. Letra C não tem a raiz. As letras D e letra E parecem com A e B, só que o número que está dentro da raiz não é 2, é 4. Então, se a gente voltar aqui na figura, o que a gente espera antes de pensar na curva? A gente espera que isso aqui seja o quê? Um pedaço de uma circunferência. Tá? Então, tem a ver com circunferência. É intuitivo que esta curva aqui que a criança está fazendo é uma circunferência. Por quê? Porque a corda tem tamanho constante. Então, a gente observa que o tempo todo, o assento está a uma distância de 2 metros do topo do suporte. Se você pensar o que é que está sempre à mesma distância de um ponto, é uma circunferência. Então, a gente espera que essa curva que ele falou seja uma circunferência. Bom, então agora nós temos que localizar essa circunferência. Vamos ver o que tem no enunciado? Tem 3 informações. Onde que está a origem do sistema? Está no topo do suporte, ou seja, ao encontro do eixo x com o eixo y. Onde que está o eixo x? Paralelo ao chão. Então ele está na horizontal. E onde que está o eixo y? Vai estar na vertical, com orientação positiva para cima, igual a gente está acostumado mesmo. Então, se a gente inserir essas informações no desenho aqui, a origem do sistema, o ponto de encontro dos dois eixos, que é o ponto 0, 0, está aqui. O eixo x passa aqui no topo do balanço paralelo ao chão do parque, portanto, horizontal. O eixo y é vertical, com orientação positiva para cima. Então, na verdade, o topo do balanço é a nossa origem do sistema. Bom, e agora? Agora a circunferência. Se a gente desenhar isso aqui é um arco de circunferência, ou seja, um pedaço de circunferência, que possui centro na origem, centro 0, 0, e possui raio R,
O raio R é a corda que segura o balanço. Ou seja, quanto que mede o raio R? 2 metros, ok? Perguntou da curva, né? Então, a curva sabemos agora que é uma circunferência. Vamos lembrar da equação da circunferência? Equação reduzida da circunferência de centro C, AB e raio R é esta equação aqui, ok? Que a gente viu na primeira aula de circunferência. Bom, como o centro é 0, 0, vai facilitar a nossa equação, porque nesta equação o A e o B são o centro da circunferência. Como o A virou 0 e o B também virou 0, ficou mais simples. Por quê? Porque x menos 0, que está ao quadrado, vai ficar simplesmente x aqui ou dentro dos parênteses. Então, x menos 0 ao quadrado virou simplesmente x ao quadrado. Da mesma maneira, y menos 0 dá y, que está ao quadrado. Então, esse pedaço aqui ficou só y ao quadrado. Então, a equação toda ficou simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Se a gente substituir agora a informação do raio, que o raio é 2, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado ficou igual a 2 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, esta é a equação da circunferência com o centro na origem, lá no topo do balanço, e raio 2, porque aqui o raio aparece ao quadrado. Raio 2 metros, que é o tamanho da corda. Bom, só que ele perguntou assim, parte do gráfico da função. Então, nós temos que achar a função. Nós achamos aqui a equação da circunferência. Alex, como que acha a função? A função não é y igual a f de x? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que achar esse y, né? O y que é a função do x. Então, nós temos que pegar a nossa equação e isolar o y, que não é difícil. Olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Para isolar o y, primeiro nós vamos passar o x ao quadrado para lá, passou trocando o sinal. Y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. E aí, finalmente, a gente obteve, né, tirando a raiz, y igual a mais ou menos raiz de 4 menos x2. Então, a gente observa que, na verdade, nós temos uma resposta dupla, né? Mas será que a resposta lá vai ter sinal de mais ou vai ter sinal de menos? Pessoal, se você observar, o que acontece? Esse arco de circunferência que está sendo descrito, né, pelo balanço, ele está abaixo do eixo x. Então, vamos recordar? Acima do eixo x, o y é positivo. Exatamente sobre o eixo x, o y é 0. Conforme você pode ver aqui, inclusive, ó, o centro C, ele tem y igual a 0, porque está em cima do eixo x. E abaixo do eixo x, o y é negativo. Portanto, se nós temos um arco de circunferência, né, que está abaixo do eixo, a gente espera que o y seja negativo. Só por esse raciocínio, você já poderia eliminar os itens B, C e D, porque esse aqui nem tem raiz, né? Esse aqui pegou a raiz com sinal positivo, o item B, e o item E também pegou a raiz com sinal positivo. Você já poderia eliminar. A gente espera que a nossa função pegue sinal negativo porque está abaixo do eixo. E aí, né, nesse contexto, então, nós vamos pegar daquele mais ou menos que está lá, nós vamos pegar com sinal de menos. Né? O y ficou menos raiz de 4 menos x2. Então, o f de x que ele está procurando é essa nossa raiz com sinal negativo. Né? Então, a resposta desta questão é a letra D. Ok? Agora, isto gera uma confusão. Espera aí. Qual é a diferença, então, entre uma equação e uma função? Porque observa o que aconteceu. A gente chegou primeiro na equação da circunferência. E depois a gente isolou o y para achar a função. Por quê? Porque a função é o y igual a f de x. Mas vamos aproveitar essa questão para esclarecer essa dúvida, que é uma dúvida bastante comum. Se a gente tem uma circunferência de centro C, 0, 0 e raio R positivo, tá? Alex, por que você está pegando o centro na origem? Para ficar mais simples a equação, ok? Qual a equação dessa circunferência? A gente acabou de ver. X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, essa é a equação.
que no exemplo é a equação de uma circunferência. Bom, e qual é a função? Vamos isolar o y, igual a gente fez. No exercício do Enem 2014, a gente fez com um caso particular. Vamos fazer no geral agora. O raio é R mesmo. Então, a gente fez o mesmo processo, olha lá, ó. Passou o x ao quadrado para o outro lado da equação, da igualdade, trocou o sinal, ficou y ao quadrado igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Na hora que a gente tira a raiz dos dois lados, na hora que a gente isola o y sem o quadrado, vai aparecer aqui, ó, mais ou menos a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. E aí eu vou te dizer que isso não é uma função. Por quê? Porque uma função, para cada valor de x, tem que ter um y e somente um y. Uma boa ideia para você pensar nesse conceito é você pensar numa máquina. Pensa, por exemplo, na entrada de disco lá do seu computador, né, que hoje está até obsoleta, né? Se você coloca lá um disco, tem que tocar uma música, um disco de música tem que tocar alguma música. Se não der resultado nenhum, está com defeito. A função também, ela tem que produzir um resultado. E se você colocar lá um certo CD de música e cada hora ele toca uma música, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Se você coloca sempre a mesma informação lá, vai sair sempre a mesma informação. Se você colocou lá o CD de uma música, vai sair aquela música, não vai sair outra música. Então, para cada x, você tem que ter uma única informação do y. E aqui isso não está acontecendo. Está aqui a definição, ó. Tem que ser um e somente um valor y para cada x. Por que isso não está acontecendo? Porque você pode encontrar pontos aqui com x, fora da circunferência, ou externos da circunferência, que não foram contemplados. Aqui, ó, esse ponto aqui não está associado à circunferência. Na hora que você procura o y dele, você não encontra. E esse ponto aqui também você não encontra. Isso é equivalente a você colocar o CD lá e não tocar música nenhuma. Então, existem valores aqui de x que não têm correspondente em y. E também existe valor de x aqui, ó, esse ponto aqui, ele está associado com 2y. Se você pega esse ponto e vai lá na circunferência, esse ponto da circunferência e esse ponto aqui de baixo, eles têm o mesmo x e têm y diferentes. Isso também não pode acontecer numa função. Existem valores de x que têm 2 correspondentes em y. Então, na verdade, esta equação, que é a equação da circunferência de centro na origem, ela define duas funções. Uma função não negativa, que é esse arco de circunferência aqui de cima, que eu colori de uma certa cor, e chamei de f de x, que é quando você pega com sinal de mais. E este outro arco de circunferência aqui, que assume em y valores não positivos, que eu colori de outra cor e chamei de g de x. Então, na verdade, é quando você está olhando com sinal de menos. Então, esta equação, ela está associada a duas funções. A função do arco de cima, com sinal positivo na raiz, e a função do arco de baixo, que é quando você pega a raiz com sinal negativo. Resumindo isso, mais uma informação, só vai valer quando você está aqui, ó. A circunferência, ela só está pegando valores de x aqui, ó. Então, para tudo isso funcionar, nós temos que pegar o x entre menos o raio e mais o raio. No exemplo lá do Enem, entre menos 2 e mais 2. Agora sim, eu garanto que cada uma dessas funções, para cada x aqui, vai ter exatamente um y em cima lá do arco da circunferência. Conclusão. Toda função é uma equação, porque tem aquele sinal de igual lá, mas nem toda equação é uma função. Nós vimos aqui um exemplo de uma equação que, na verdade, está associada a duas funções. Uma com sinal de mais e outra com sinal de menos. No exercício, ele estava pedindo a parte de baixo, que é a função com sinal de menos. Ok? Enem 2015, também sobre funções. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto.
No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Ok. Estima-se que esse aumento percentual, ou porcentual, tá, gente, é a mesma coisa, se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, ou seja, se ela conseguir aumentar 50% todo ano, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para T maior ou igual a 1? Olha só o português aí da matemática, é em função de T. Então, T está fazendo o papel do nosso X e o P do nosso Y. E tem as alternativas aí. Bom, vamos tentar primeiro olhar isso aqui. O que significa um crescimento anual de 50% na produção? A produção inicial é P. Depois de um ano é P mais 50% de P. Mas na matemática esse D aqui é um produto. Então, na verdade, é P mais 50% vezes P. E conforme você já viu aqui mesmo, o que é 50%? Você viu aqui nas aulas de matemática. A porcentagem é uma razão com denominador 100. 50% significa literalmente 50 por 100. Então, é P mais 50 sobre 100 vezes P. Né? Fazendo essa conta, né, se você quiser simplificar, dá 1/2 de P. P mais 1/2 de P. Ou, se você quiser colocar na forma decimal, é 0,5. Onde que eu quero chegar? Os dois termos têm a letra P. P mais 0,5 vezes P. Se você colocar o P em evidência, fica 1 mais 0,5, ou seja, P vezes 1,5. Eu quero chegar no fato de que você aumentar um valor, uma grandeza em 50% equivale a você multiplicar essa grandeza por 1,5. Faz sentido, né? O 1 representa o que você já tinha, que é o 100%, e o meio que você somou aí representa o aumento de 50%. E por que eu queria chegar nisso? Para a gente chegar numa tabela. No ano 1, a sua produção é 8.000. No ano 2, como aumentou 50%, você multiplicou por 1,5. No ano 3, você pegou a produção do ano 2 e multiplicou por 1,5. Ficaram 2, 1,5. Ela aumentou 50% 2 vezes. No ano 4, você pegou o 8.000, que era a produção inicial, multiplicou por 1,5, 1,5, 1,5, porque ela aumentou 50% 3 vezes. E assim por diante. Qual que é a lógica aqui? 8.000, no tempo 2, 8.000 vezes 1,5 elevado a 1, no ano 3, 8.000 vezes 1,5 ao quadrado, e assim por diante. Cada vez que você multiplica por 1,5, você tem uma potência de 1,5. Você vai falar assim, Alex, lá no primeiro não tem 1,5. Depende como você vê. Você pode ver que no primeiro, na verdade, você tinha 1,5 elevado a 0. E qual que é o nosso objetivo com isso, para a gente chegar no resultado, chegar na função? Né? A função quer relacionar o P com o T. Nós sabemos que é 8.000 vezes uma potência de 1,5. Mas observa que essa potência de 1,5 está relacionada com o T aqui. Quando o T é 1, a potência vale 0. Quando o tempo vale 2, a potência vale 1. Quando o tempo vale 3, a potência vale 2. Ah, já deu para entender a lógica. Tempo 4, potência 3. Tempo 5, potência 4. Quer dizer que a potência do 1,5 é sempre o tempo menos 1. Porque está considerando o início do tempo não como 0, mas como 1. Quer dizer, então, que você vai pegar para saber a sua produção e multiplicar 8.000 por 1,5 algumas vezes. Quantas vezes? T menos 1 vezes. Então, por exemplo, no instante 4, você pegou a potência 3 do 1,5. Então, de maneira geral, né, a produção vai ser 8.000 vezes 1,5 elevado a T menos 1. Que corresponde exatamente à alternativa E. Ok? Repara que isso aqui tem alta analogia com juros compostos, tá? É a mesma lógica, né, de aumento. Nos juros compostos a taxa é decimal, significa que a gente faz a mesma transformação que a gente fez, coloca isso aí no formato decimal.
E se você plotar essa curva, né, eu fiz aqui no computador para mostrar para vocês, você tem esse crescimento aqui que na verdade é um crescimento exponencial. Essa lógica deste problema do aumento de produção é a mesma lógica do aumento exponencial, que é a mesma lógica dos juros compostos. Essas são nossas referências. Muito obrigado por você ter assistido a nossa aula e até a próxima!